Não, não, não. Não é que Deus não quer te abençoar. Não é isso. Não é que o Senhor, ele não quer abençoar a sua vida. É porque muitas das vezes você não está disposto a deixar algo para trás para seguir o que Deus tem para você. Não é que Deus não quer te abençoar, meu querido. Deus quer te abençoar. Mas a pergunta é: o que você precisa hoje deixar para trás para seguir o que Deus tem para você? Muitas vezes Deus já te pediu para deixar certos ambientes, certas amizades. Talvez Deus já te pediu até para sair dessa cidade, sair desse emprego e ir para um outro melhor. Deixar certos ambientes que são tóxicos, que afetam a sua vida, que prejudica a sua fé, prejudica o seu crescimento com Deus, prejudica você de ser autêntico, autêntica e entender o propósito de Deus para a sua vida. Sabe, hoje eu estava refletindo sobre isso. Deus muitas vezes, quando vai nos abençoar, Ele tira de nós algumas coisas. E coisas estas que nós amamos, coisas estas que nós queremos, que aos nossos olhos são boas. Sabe, eu estava meditando aqui em Hebreus, no capítulo 12, verso 1, que nos diz assim, ó: portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livra-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que o Espírito Santo estava me falando aqui e me chamando a atenção é que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Ou seja, a função de tirar aquilo que nos atrapalha de correr para o Senhor, de correr para aquilo que Deus tem para nós, é nossa. Não adianta você ficar pedindo: Senhor, me abençoe, Senhor, me dê, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, abre a porta ali, abre aqui. Mas será que nós estamos tirando de nossas vidas aquilo que está nos atrapalhando? Pense um pouco sobre isso. Reflita sobre isso nessa hora. Faça uma análise honesta e sincera. O que tem atrapalhado você de viver de fato as promessas de Deus? Deus quer te abençoar, mas o que está atrapalhando você de ser abençoado? O que está atrapalhando você de voltar à corrida que Deus tem para a sua vida? O que está te impedindo hoje? Porque muitas vezes, irmãos, cá para nós queremos sim o melhor de Deus, não é verdade? Mas o que nós podemos tirar da nossa vida que está nos atrapalhando? Talvez é as distrações, suas redes sociais, talvez é uma amizade, talvez é um trabalho, talvez é um relacionamento, alguma coisa que está de fato atrapalhando você de correr para os braços de Deus, para as promessas do Senhor. E sabe quem correu da missão que Deus tinha? Jonas. Jonas, por exemplo, era para ir para Nínive e Jonas foi para Tarsis. Jonas desobedeceu, e desobedecer a Deus custa muito caro. Jonas, a consequência de sua desobediência, o levou para o estômago de um peixe que era comparado ao inferno. Porque ele diz: olha, do inferno ou do Seol, eu clamei a Deus. E muitas pessoas, entre aspas, estão vivendo um inferno na sua vida porque decidiram ir numa rota diferente do que Deus pediu. Você está prestando atenção no que Deus está falando contigo? Você está prestando atenção, meu querido, minha querida, no que Deus está falando contigo? Você precisa aprender a decidir obedecer a Deus. Não dá mais para você ficar decidindo por impulso, por emoção, por sua própria vontade. Jonas aqui decidiu pela sua própria vontade.
Ele foi numa rota diferente. E talvez você está aí colhendo coisas na sua vida que você não goste, porque você decidiu sozinho. Deus disse para você ir para uma rota e você foi para outra. Existe uma bênção para aqueles que correm na direção certa. Sabe, alguém me disse que o importante não é a velocidade, mas é a constância. E isso é verdade. Isso é uma verdade. Porque muitas vezes tem muitas pessoas que querem correr para aquilo que Deus tem. E começam até bem. Correm em direção àquilo que Deus tem, mas depois desistem e esmurecem, porque lhes faltou uma coisa que o texto está dizendo aqui, ó. Perseverança. Perseverança. Sabe? É um outro detalhe que a gente precisa observar. Não desobedeça ao Senhor, mas continue correndo em direção àquilo que Deus tem para a sua vida e corra com perseverança. E não faça como Jonas. Fugir não resolve. Fugir não resolve. Fechar ciclo, sim. Se Deus te pediu para sair dessas amizades, para sair desse trabalho e para outro, para você sair talvez dessa cidade, para abandonar vícios, sai disso, meu irmão. E viva o melhor de Deus para a sua vida. Agora, existe uma bênção para aqueles que obedecem a Deus. Abraão, por exemplo, Deus disse, olha, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e de ti farei uma grande nação. Nós precisamos largar algumas coisas para viver a promessa de Deus. Às vezes a gente precisa deixar muitas coisas para viver as promessas do Senhor. O que você hoje precisa deixar para trás para viver as promessas de Deus? E não basta só largar. E aí que entra um detalhe que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Você precisa largar e não sentir saudade. E não ficar olhando para trás como a mulher de Ló. A mulher de Ló ficou olhando para trás. Há um perigo para aqueles que ficam olhando para trás. Ficou com saudades da velha vida, saudades daquilo que já se foi. Aprenda, meu querido, a entender que Deus tem o melhor para a sua vida e o melhor está adiante. Não é olhando para trás, não é focado no que já se foi. Olhe para o seu futuro, para o seu presente com fé, com esperança. Muitas pessoas estão travadas e paralisadas porque está olhando demais para o seu passado. Seu passado tem que vir para o seu presente em duas ocasiões. Ou para resolvê-lo, ou para ser lição, um aprendizado para você não cometer mais os mesmos erros. Eu não sei o que você precisa hoje deixar para trás. E o Espírito Santo já falou contigo. O que você precisa hoje deixar para trás. O que você precisa? Eu quero que você comente aqui nos nossos comentários. Se você quer viver as promessas de Deus, deixa aqui o que você precisa hoje largar e deixar para trás. E não desobedecer a voz do Senhor. Obedecer. Não fazer como Jonas, mas ir adiante para aquilo que Deus tem para a sua vida. Saiba que o Senhor te trouxe hoje aqui para você ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está te falando aí o que você precisa hoje deixar para trás, para você viver o melhor. E confie. Quando você deixar, confie. Vai ser muito melhor daquilo que já se foi na sua vida. Já se foi, passou. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Amém? Deixa eu abençoar a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Posso orar por você? Deixa eu abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem nos segurado por medo, Pai. Por apego, por teimosia. Nos dá força, Senhor, para largar o que precisa ser deixado. Nos dá discernimento para não olhar mais para trás, Senhor. E nos guia, ó Deus, Senhor, nos guie como o Senhor guiou Abraão, para um novo plano, para um novo Deus do Senhor. Ó Deus, abençoe a vida de cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor continue abençoando as decisões, que o Senhor esteja orientando, para que nenhum deles tome a decisão errada, Senhor. Que eles possam ouvir
claramente a voz do Senhor e largar tudo isso agora, Senhor, que está aprisionando e prendendo a vida dos teus filhos. Assim eu oro, Senhor, abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, se essa palavra de hoje falou seu coração, não se esqueça, deixe o seu like, seu comentário, deixe aqui seu pedido de oração e que Deus te abençoe e até os próximos devocionais, se Deus quiser. Até mais, fique com Deus.